Gravando. Você sabe o que é psoríase? Psoríase? Não sei o que é psoríase. O que é psoríase? O que é isso? Eu não sei! O que é psoríase? Eu não sei o que é psoríase. Não sei. Você sabe o que é psoríase? Não. Você sabe o que é psoríase? Não. Você sabe o que é psoríase? Sim. O que você sabe? Conta um pouquinho pra gente, brevemente, o que você sabe da doença. O que eu sei é que é uma doença de pele e que as pessoas começam com uma irritação, tipo um vermelhidão na pele, e dependendo do estado emocional dela, aquilo começa a coçar e incomoda bastante, e fica bem feio. Você sabe o que é psoríase? Não tenho nem ideia. Meu nome é Guilherme Muzi, eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo e eu tenho um interesse muito grande pelas doenças imunomediadas. É praticamente uma coisa que eu brinco que é quase como se fosse uma paixão e uma devoção. Porque é aquilo, quando a gente estuda uma doença e a gente entende como a doença funciona, a gente pode oferecer melhores oportunidades de tratamento para os nossos pacientes. Acho que o entendimento do que é uma doença, ele é um processo contínuo, então cada vez mais a gente entende mais alguma peça nova do quebra-cabeça que é a psoríase. Então, na época que eu comecei a estudar psoríase, quando eu era novinho, estava na residência, o entendimento que a gente tinha da psoríase, ele era Hoje, a gente, com o avanço científico, com todas as novas medicações, o entendimento que a gente tem da doença psoriásica como um todo, ele mudou bastante. Tratar a psoríase é uma coisa que é muito prazerosa. Por quê? Porque para o médico dermatologista ou para o médico reumatologista, você tem múltiplas opções de tratamento que são disponíveis tanto no SUS quanto no rol da ANS. O rol da ANS é a lista básica de procedimentos e medicamentos que tem que ser oferecidas por qualquer plano de saúde que siga o rol da ANS. O SUS, por exemplo, faz uma análise extremamente elegante e extremamente rigorosa para decidir se compra ou não uma medicação, que vai muito além de só olhar quanto custa uma medicação, mas eles estão interessados em saber o quanto que aquela medicação entrega em termos de qualidade de vida. Então, para a gente é muito incrível você ver como que a gente saiu de uma situação de não ter um documento oficial do Ministério da Saúde lá atrás, para a gente ter um protocolo clínico e diretriz terapêutica, para agora a gente ter novas medicações que são incorporadas. Então é uma situação extremamente satisfatória. O dermatologista ele tem um papel fundamental, porque na história natural do paciente com doença psoriásica, geralmente a primeira manifestação são as lesões de pele. Se aparece um negócio que é vermelho, coça, descama e você não sabe o que é, qual que é a primeira coisa que você deveria fazer? Ir no médico dermatologista. Então o médico dermatologista ele tem duas funções importantíssimas. A primeira é diagnosticar e orientar qual que é o tratamento mais adequado para o paciente naquele momento. O segundo ponto, o médico dermatologista ele é como se fosse um guardião daquele paciente com doença psoriásica. Por quê? Como a gente sabe, a doença psoriásica ela pode ter várias manifestações e uma delas, além das lesões na pele, é justamente o quê? O acometimento das articulações, que podem ser da mão, do pé ou até da coluna. Só que, ainda bem que na maioria dos casos, a doença articular, que pode começar como uma dor na articulação e às vezes a gente deixa passar despercebido, ela começa um tempo depois das manifestações da pele. E a gente já sabe que se o médico dermatologista começar um tratamento eficaz e com uma terapia alvo nesse paciente que precisa, ele pode diminuir a chance de progressão. Então olha que legal, o nosso entendimento da psoríase, voltando e fazendo o gancho com aquela sua primeira pergunta, mudou. Há 10 anos eu não sabia se, por exemplo, eu podia modificar alguma coisa na história da psoríase ou da doença psoriásica como um todo. Hoje eu já sei que eu tenho uma janela de oportunidade. Se eu fizer uma intervenção precoce nesse paciente com doença psoriásica, eu posso modificar a forma de evolução dele. São dois pontos principais aí que a gente tem. Um é essa questão da doença articular,
ninguém quer ter dor na articulação. É uma coisa que é extremamente debilitante para o paciente. A outra você vai conseguir se relacionar muito mais, que é a seguinte: imagina a diferença que é você ter psoríase e começar um tratamento rapidamente. O dano cumulativo da presença da psoríase na sua vida, ele é muito menor do que aquele paciente que passou milhares de anos sem ter tratamento, piorando o risco cardiovascular, ficando deprimido ou ansioso porque ele parece que não via saída e ninguém queria ajudar e só passa um creme, ninguém tem um tratamento para oferecer, até que esse paciente desenvolve mesmo um quadro de depressão e ansiedade e às vezes pode até levar ao quê? Ao suicídio, que é uma coisa muito importante que a gente sempre conversa com os pacientes. Perguntar, você tem uma doença de pele, que não é só de pele, ela pode levar a esse impacto e na psoríase isso é muito bem documentado. Por isso que é uma questão importante de começar o tratamento e encurtar ao máximo essa jornada, e quem tem o papel principal a encurtar essa jornada é o médico dermatologista. Mas isso que é o importante. Se qualquer médico hoje que sair da faculdade souber falar para um paciente de psoríase, olha, tem tratamento, procure o seu médico dermatologista, a gente já consegue melhorar a situação muito. Então o principal avanço que a gente teve dos anos 2000 para agora foi o advento das medicações que são chamadas imunobiológicos. São medicações que são terapias-alvo, ou seja, quando a gente entendeu o mapa da psoríase e como ela age no seu corpo, eu consigo intervir em pontos chaves da doença para justamente oferecer tratamentos que são muito seguros, muito eficazes. Então o advento dos imunobiológicos, e eu tenho vários tipos, hoje no Brasil a gente tem 11 imunobiológicos disponíveis no rol da ANS, 4 biológicos disponíveis no SUS, eles agem em pontos diferentes daquele ciclo inflamatório perpétuo da psoríase, promovendo o quê? Qualidade de vida para o paciente, redução dos sinais e sintomas. Então, esse avanço foi fundamental. Agora, a gente vai ver também o surgimento de novos tratamentos para você tomar, que são tão eficazes e tão bons quanto os imunobiológicos, que são de injetar e precisam de uma cadeia fria de distribuição. Então, por enquanto, hoje, os melhores tratamentos que a gente pode oferecer são esses tratamentos que você tem que injetar. Imagina que no futuro a gente vai poder falar para o paciente assim: você quer uma injeção? Você quer um comprimido? E cada vez mais a gente vai entender qual que é o efeito a longo prazo desses tratamentos, justamente para aquela questão: será que no futuro a gente vai conseguir modificar o curso da doença psoriásica? Então, os nossos alvos, eles são dois. O primeiro é o alvo que todo médico quer fazer o quê? Tratar o paciente durante um tempo, retirar o remédio e o paciente ter remissão sustentada durante um longo período. O segundo é, se eu não posso ter essa remissão sustentada, eu pelo menos posso diminuir a incidência das outras comorbidades, das doenças associadas, como por exemplo, a doença psoriásica articular, a artrite psoriásica. Depois de muito tempo que eu tinha descobrido a doença, né? E tinha uma pessoa da minha família também que tinha psoríase. E aí começou a luta, procurar o diagnóstico. Na época ninguém podia saber explicar o que era. Desde então foi um pouco difícil, porque por mais que eu tivesse apoio da minha família, eu achava que para mim o visual, no caso o visual, a aparência, ela era muito importante, porque dali as pessoas elas estavam próximas de mim. Quando eu começava a ficar no estágio avançado, onde apareciam muitas camadas de psoríase na minha pele, eu me sentia com vergonha, eu não queria sair de casa. Eu teve um tempo também que eu não queria sair, não queria ter relacionamento com ninguém, e aí só ficava em casa assistindo, e daí então essa doença começou a me acarretar outras doenças, como a depressão. E aí com a minha família conversando comigo, eu também buscando informações sobre a doença, eu acabei ficando melhor. Eu descobri que tinha outras pessoas até mesmo conhecidas da mídia, que tratava e que não parecia ter, porque tinha tratamento, mas como eu era de uma região de periferia, então a gente não tinha muitas informações. E hoje em dia eu também estou fazendo tratamento para imunobiológico, espero que dê tudo certo, porque querendo ou não, a pele é o nosso bem-estar também, né? Então, muitas vezes eu deixei de viver a minha
esse assunto, ele já é comentado, já é muito falado. Isso é muito bom, porque eu me sinto à vontade de falar sobre, de mostrar como eu sou sem medo, sem segurança. Então hoje eu estou muito feliz de saber que tem pessoas que falam do assunto abertamente, que não tem vergonha, e eu estou aqui para isso, para ajudar nessa causa. A Jussiene, o que eu posso falar para a Jussiene do passado é que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem 5 opções de tratamento que ajudam no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. E é isso, eu estou aqui nessa luta e espero que futuramente as pessoas portadoras de psoríase e também de outros tipos de doenças de pele se sintam mais seguras, que elas tenham uma qualidade de vida melhor. E é isso, gente. Você que tem essa doença, não se sinta acanhado, não tenha medo de falar sobre o assunto, fale à vontade, seja feliz, independente de tudo, porque tem tratamento e é muito bom. No caso, independente de tudo, a gente ainda tem uma chance de ser feliz, de viver a vida como pessoas normais, entendeu? Então eu tô agora em busca do meu tratamento, vai dar tudo certo. Conviver com a psoríase é um desafio diário que vai além das marcas na pele. É enfrentar olhares curiosos, comentários sem filtro e a sensação de não pertencer. Muitas vezes me pego pensando em como seria se eu pudesse desligar essa parte de mim, se as placas e coceiras simplesmente sumissem. Mas a psoríase me ensinou muito sobre aceitação e autocuidado. Aprendi a olhar para mim com mais carinho, a reconhecer que minha pele conta uma história de resiliência. Não sou menos mulher por conta das manchas, ao contrário, sou mais forte por enfrentá-la todos os dias. As crises vêm e vão, mas minha determinação em viver bem comigo mesma permanece. A psoríase não define quem eu sou, mas é uma parte de mim que escolhi aceitar com todas as suas imperfeições. Isso não significa que seja fácil, mas cada dia é uma oportunidade para me lembrar de que sou mais do que minha pele. E a cada dia que passa, aprendo a me amar um pouco mais exatamente como sou.